Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, certo? Então, hoje nós vamos para mais uma aula do nosso componente curricular Ciências, certo? Vamos pegar o módulo 2, nós vamos trabalhar o capítulo 6 na página 218. Vocês vão pegar o módulo 2 e abrir no capítulo 6, página 218, nós vamos estudar água no ambiente, é o nosso tema, certo? Mas primeiro nós vamos fazer a nossa oração, como sempre, certo? Vamos lá, mão em forma de oração, como a tia diz sempre, né? Atenção, concentração, vai começar a oração. Então vamos lá. Senhor, nesse dia eu lhe peço sabedoria, que o Senhor ilumine nossas famílias, que o Senhor entre nos nossos lares, nos defenda de todo mal, que o Senhor nos dê paz no coração a cada dia da nossa vida. Cuide da nossa saúde sempre, Senhor, nos dê força, coragem e esteja sempre nos protegendo e nos guiando de todo mal, Senhor Jesus, que nessa manhã, nesse dia, tudo seja maravilhoso na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, crianças, ó. Nós vamos começar, né, como eu disse para vocês. Primeiro nós vamos iniciar o nosso capítulo 6, o tema é água no ambiente. Dentro desse capítulo 6, nós vamos trabalhar uma parte dele hoje, certo? Nós vamos trabalhar os estados físicos da água. Vamos trabalhar os rios voadores, o ciclo da água, a impermeabilização do solo e planejamento das cidades. E tem atividade prática, que é a água se move, certo? É uma experiência que vocês vão realizar. Então, primeiramente, vocês vão pegar o livro na página 218 e me acompanhar na leitura que tem aí. Eu coloquei aqui no slide também, mas vocês têm no livro, certo? Então, lá diz o seguinte: a água está presente no ar que respiramos, nos rios, nos oceanos e até mesmo flutuando neles. O iceberg, certo? A água é essencial à vida e encontrada em grande quantidade no planeta Terra. E sabe de uma coisa? A água da chuva já pode ter feito parte de um oceano e de um ser vivo. Como isso é possível? Este é um dos assuntos que vamos estudar nesse capítulo, certo? Então vamos acompanhando aí, diante dessa imagem que vocês vão percebendo aí, vocês vão analisar essa imagem aí. Quem já assistiu o filme do Titanic vai saber que aqui é o navio, né, do Titanic. E lá na frente tem o iceberg, certo? Então vamos lá. Mas tia, agora eu pergunto, tia, e o que é esse iceberg? O iceberg são grandes blocos de gelo, certo? Grande bloco de massa de gelo, certo? Então vamos lá. A letra A diz assim, o que é um iceberg? Eu acabei de dizer para vocês. O iceberg é um grande bloco de massa de gelo que se desprende nas geleiras nas regiões polares, certo? Então ele é um grande bloco, entendeu? Que inclusive foi o que aconteceu com o Titanic, né? Que bateu nele, certo? Bateu em um bloco, em um iceberg, que era um grande bloco de massa de gelo, certo? Aí a letra B diz assim: o navio Titanic afundou após se chocar com o iceberg. Está afirmando que aconteceu isso. Ele afundou porque ele chocou, né? Bateu de frente com o iceberg. Por que o iceberg foi capaz de danificar o casco do navio Titanic? E a água do mar não? Justamente por isso. Porque o iceberg é um bloco de gelo e ele é duro, entendeu? Que é formado por uma água no estado sólido. Então, ele é muito duro. Já a água do mar é líquida, não teria como danificar o casco do navio, certo? Como ele está dizendo aqui. Então, nós sabemos que o iceberg teve esse poder de fazer porque ele é um bloco de gelo que está no estado sólido, né? Que é duro.
então foi capaz de fazer isso, certo? A letra C. Como você acha que a água da chuva já pode ter feito parte de um oceano? Ó, crianças, parte da água dos oceanos evapora, certo? Passando para o estado gasoso, né, que é o gás, e atingindo a atmosfera. Mas o que é a atmosfera? É a camada de gás que envolve a Terra, certo? E atingindo a atmosfera, onde formam as nuvens e ocorre a formação da chuva, graças à condensação do vapor de água, certo? Nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão dos estados da água que nós vamos ver agora, na continuação da nossa aula, certo? Então, essas foram as perguntas que tinham relacionado à imagem, certo? Nós vamos agora para os estados. Vamos olhar a tirinha que vocês têm aí, ó. Essa tirinha é relacionada aos estados físicos da água. Nós temos aí uma tirinha onde primeiro tá lá o bidu, né? O bidu tá aí com um bloquinho de gelo. Em seguida, já está, essa água já se tornou líquida. Aí no terceiro caso, ó, seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Então, começou com um bloquinho de gelo, passou para a fase líquida e virou o quê? Um gás. Então, quais são os estados físicos da água? No caso aqui tem sólido, que é o bloquinho de gelo, líquido, que é a água líquida, e gasoso, que é o gás, que é o ar que está saindo ali, certo? O gás que está saindo ali, ó, no último quadrinho da tirinha, onde ele diz: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Agora, como você observou na tirinha acima, a água sofreu algumas mudanças. Ela passou de gelo para água líquida, foi o que nós vimos, e então para vapor, certo? Ali tem um vapor. Cada quadro da tirinha representa um estado físico da água, como eu acabei de dizer para vocês. O primeiro sólido, o segundo líquido e a outra gasoso, que é do vapor, né? Que saiu. Então, foi o que nós podemos observar na tirinha, certo? Então, vamos continuar. Agora, os estados, vamos estudar cada um dos estados físicos da água. Bem que eu tenho uma imagem, vocês vão observar os estados físicos da água. Líquido, que é a água que está derramando aí no copo. Sólido, que é o bloquinho de gelo. E gasoso, que está lá nas nuvens ali, ó. Né? Que é o gás, que é o vapor, é o ar, certo? Então, estado líquido. Vocês têm também na página 220, vocês me acompanham. Encontrada em maior parte no planeta por meio de rios, lagos e oceanos, assim como nas torneiras nas residências. O estado líquido não possui forma própria, certo? Porque a gente vai colocar água em qualquer determinado lugar, ela vai ficar do jeito que eu colocar, entendeu? Se eu colocar num copo, vai ficar na forma do tamanho do copo, numa vasilha maior, se eu derramar no chão, certo? Agora vamos entender o estado sólido. O estado sólido, a água representa forma definida, ela vai se tornar definida, porque se eu colocar aqueles bloquinhos, aquelas forminhas de gelo que eu coloco na minha geladeira, né? Quando eu coloco lá, ela vai formar o formato que está lá na forma, certo? Por isso que ela tem uma forma definida. As geleiras são locais onde grande parte da água se encontra no físico sólido, assim como o iceberg e o gelo na geladeira, certo? Então, entendendo, agora o estado gasoso. A água está sob a forma de vapor e não apresenta forma definida. O vapor, ela não tem uma forma definida também. A água nesse estado pode ser encontrada dispersa no ar, certo? Então, são os 3 estados físicos da água, certo? Vamos continuar. Ciclo da água. Vocês têm essa parte aí na página 221 que vocês podem me acompanhar, ó. Lê as manchetes abaixo. Essa manchete também está no livro de vocês. Chuvas elevam o nível do rio Tocantins 3 metros acima do normal. Aí temos falta de chuva deixa rios e córregos secos na região norte de Goiás. Então, o que podemos entender aqui, ó. Quando ele fala, vocês têm no livro de vocês, quando ele fala que chuva elevam nível do rio Tocantins 3 metros acima do normal, né? Ele está querendo dizer o quê? Que foi muita chuva que o rio, né, passou no normal,
certo? E foi o que acontece também com o Rio Pindaré, né? Esse ano passou muito no jornal que ele passou do nível dele, certo? E a outra reportagem diz que a falta de chuva deixa rios e córregos secos na região norte de Goiás. Já nessa outra parte aí de Goiás, já foi a falta de chuva, né? Ficou tudo seco na região, certo? Na região norte de Goiás. O movimento da água no ambiente está associado às mudanças de estado físico. Essas mudanças geram um movimento contínuo da água no ambiente, chamado ciclo da água, ou ciclo hidrológico, que nós vamos estudar também agora, o ciclo da água. Nós vamos entender cada processo que faz parte do ciclo da água, certo? Aí, criança, na 221 também tem uma pergunta. Qual é o assunto abordado na manchete? Tá perguntando qual é o assunto abordado na manchete. Já deu para perceber que na primeira manchete trata da influência da chuva no nível da água do rio, né? Que subiu bastante, certo? E qual é a relação? A outra pergunta diz assim: qual é a relação entre as nuvens, a chuva e as águas dos rios e dos córregos? Nós sabemos que a água dos rios e dos córregos evapora, né? Se evapora, quando eu falo evaporar, é sumir, né? E se condensa formando as nuvens. Aí o vapor da água já vai formar as gotas de água, que é a chuva, certo? Então, bem que também tem uma pergunta, ó. Tem 2 bonequinhos no livro de vocês que faz a pergunta. A água pode ser encontrada nos seres vivos em diversos ambientes, mas é possível que a água se mova no ambiente? Aí logo já tem a resposta do lado. Sim, a água está em constante movimento, podendo ser encontrada em diferentes ambientes, né? Que a água ela vai ser encontrada em diferentes ambientes, certo? Nos rios, na água da chuva, nas torneiras das nossas residências, certo? Em muitos lugares. Então, vamos lá, crianças, continuar. Ó, vamos entender aqui o ciclo hidrológico, né? Que é o mesmo ciclo da água. Nós temos, sobre o ciclo da água, vocês têm aqui, ó, que faz parte desse ciclo da água, desse ciclo hidrológico, é o mesmo ciclo da água. Nós temos a vaporização. 2, a condensação. Nós temos 3, é a precipitação. E temos a 4, que é a infiltração. Nós vamos ver cada uma delas, ó. Observe bem onde está cada uma delas. Tá bem que a infiltração, que está embaixo aqui, né? A precipitação, aqui, observe que está aqui lá nas nuvens onde está saindo a chuva, né? Tem a condensação lá nas nuvens. E tem a evaporação, que já é o sol, bateu ali, vai evaporar a água, né? Vai sumir, vai diminuir ou sumir. Aí tem também a questão da transpiração, né? De transpirar. Vai suar, né? Transpirar é suar, entendeu? Então, vamos continuar aqui e entender cada um desses 5. Vamos lá. Primeiro, nós vamos estudar a vaporização. Quando é que acontece a vaporização? Parte da água, eu coloquei a mesma imagem aqui que eu vou colocar em todos eles, só para vocês, enquanto eu vou fazendo essa explicação da vaporização, vocês vão analisar onde é que está a vaporização e entender, certo? Ó, parte da água presente na superfície dos oceanos, mares, rios e lagos sofre vaporização pela ação da luz solar e dos ventos. Os seres vivos também liberam vapor de água no ambiente por meio da respiração e da transpiração. Então, vamos entender bem ali onde tem a evaporação. Vocês têm a imagem aí, ó. Que é o que acontece, né? Pelo calor bastante, não está havendo mais a questão da chuva, aí pode acontecer que vai diminuir o nível do mar, ou se for um rio que ele é só temporário, um açudezinho, alguma coisa, ele vai sumir, ele vai evaporar a água, né? Então, vaporização. Parte da água presente na superfície dos oceanos, mares e lagos sofre vaporização pela ação da luz solar, né? E dos ventos, entendeu? Então, pode acontecer essa evaporização da água, certo? Então, vamos para o segundo. Condensação. Mas o que é a condensação? O vapor da água sobe e atinge as camadas mais elevadas da atmosfera.
A baixa temperatura faz esse vapor sofrer condensação, formando gotas de água no estado líquido que se juntam e formam as nuvens, que vocês observem ali, ó. A condensação faz parte da formação das nuvens, certo? Continuando. Agora, a precipitação. Observe bem na imagem onde eu tenho precipitação. No interior das nuvens, as pequenas gotas de água já é parte da chuva, né? A água que está saindo, que vem das nuvens. No interior das nuvens, as pequenas gotas de água se unem até formarem gotas maiores, que atingem a superfície terrestre na forma de chuva, né? É da precipitação que já vem surgir a chuva que vem das nuvens. Essa água escorre pela superfície e reabastece os reservatórios de água, como rios e mares. Em alguns casos, a água presente nas nuvens se solidifica e forma pequenos cristais de gelo, né? Se ela se solidificar, ela forma cristais de gelo. Pode acontecer, né? Já teve lugar aí que houve chuva em que caiu pedras de gelo, né? Cai também, ó, que se torna a superfície terrestre com granizo. Já teve locais também que na chuva houve queda de granizo, né? Então, é isso que pode acontecer esse caso também, das nuvens se solidificar e formar pequenos cristais de gelo, certo? Continuando, nós temos agora a infiltração. O que vem ser a infiltração? É parte da água que chega à superfície terrestre, né? Já chega na superfície da Terra. Nós temos aqui, ó, a imagem da superfície da Terra. Infiltra-se no solo, já é na parte do solo, né? O chão que a gente pisa, atingindo suas camadas inferiores, onde pode abastecer os reservatórios de água subterrânea, já é na parte das águas que fica embaixo, né? Já veio de cima da água, vem da chuva, aí já vai para a parte inferior da camada da superfície terrestre, certo? Infiltra lá, né, a água. E agora nós vamos ver, crianças, na página, vocês vão observar aí na página 223, que ele fala dos rios voadores. O que são esses rios voadores? Os rios voadores são cursos de água na atmosfera, né? Ou seja, massa de ar rica. O que é a atmosfera? Eu acabei de dizer para vocês, é a camada de gases que envolve a Terra, certo? Então, os rios voadores são cursos de água na atmosfera, ou seja, massas de ar ricas em vapor de água e que são carregadas pelos ventos. Essas massas de ar se deslocam do Oceano Atlântico para a região da Floresta Amazônica e desta para outras regiões do Brasil. Em condições adequadas, os rios voadores levam chuva por onde passa, sendo responsável por grande parte das chuvas. Esses rios voadores, eles passam principalmente nas regiões onde eles passam, a região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Por que eu coloquei esse mapa aqui do Brasil? Para vocês entenderem as regiões, né? Porque eu já estou chegando aqui com a parte de geografia, né? Também que vocês vão observar o mapa e vão ver onde se localizam. Então, os rios voadores, eles levam chuva por onde passam, sendo responsável por grande parte das chuvas nas regiões sul, tá lá, ó, parte roxa que é o sul, sudeste, é a parte amarela, e o centro-oeste, que tá lá nessa partezinha marronzinha, certo? Do Brasil. Então, só para vocês entenderem a questão das regiões, por isso que eu coloquei o mapa, certo? Então, esses rios voadores, eles passam por essas regiões, certo? Vocês podem colocar o livro na página 224, que a gente vai ver uma parte que tem lá em cima, onde diz assim: além da chuva e do granizo, a água presente nas nuvens pode atingir a superfície terrestre na forma de neve também, né? Além da chuva e do granizo, né? Da questão dos pedrinhas de gelo também, pode surgir também ela em forma de neve. A neve se forma quando a temperatura no interior da nuvem está abaixo de 0 graus Celsius. Nessa condição, o vapor de água se solidifica, né, se torna sólido e forma cristais de gelo, que se unem e formam os flocos de neve, certo?
Embora não seja comum em alguns anos, já foi observada a ocorrência de neve na região sul do Brasil, que incentivou o turismo nessas áreas, certo? Então, na região sul, a gente vê muito a questão de ter neve, certo? Então, vamos continuar. Eu tenho agora, que vocês também têm aí na página 225, eu tenho a impermeabilização do solo e planejamento das cidades. Ó, vamos entender aqui, ó. Francisco tem 80 anos de idade. Há muitos anos, a cidade onde ele vive era uma pequena comunidade. À medida que a comunidade foi crescendo, muitas pessoas de outros locais se mudaram para lá. Várias construções foram feitas e com elas as calçadas e o asfalto das ruas e estradas. O prefeito da cidade sabia da importância do solo para evitar alagamentos. Foi então que ele resolveu planejar o crescimento da cidade e reduzir a impermeabilização do solo. Para isso, foi determinado que a cidade iria manter algumas áreas verdes e as calçadas seriam permeáveis, permitindo a passagem de água pelos espaços entre as peças. Então, colocando essas peças aí que vocês estão observando aí no calçamento das ruas, vai permitir a passagem de água pelos espaços, certo? Para que a cidade não venha sofrer alagamentos, certo? Então, aqui na nossa cidade, como aqui está perguntando aqui, ó. Antes de eu fazer a pergunta, eu quero dizer para vocês onde tem bem aqui embaixo. Essas medidas ajudaram a reduzir a impermeabilização do solo na cidade, que é uma das principais causas de alagamento, né? Que eu acabei de dizer para vocês. Essa impermeabilização ocorre quando o solo é coberto pela construção de moradias, pelo asfalto e calçada, perdendo a capacidade de absorver a água, né? Se eles estão juntinha, não tem como a água passar. Então, ele pode observar nesse calçamento que ele tem um espaço que vai poder a água poder passar e não sofrer o alagamento, como eu disse. Aí tem duas perguntinhas orais aqui. Na cidade onde você existe, áreas verdes ou calçadas permeáveis? O que nós podemos observar? Tem áreas verdes aqui em Santa Inês, não é tanto, mas tem, né? E a questão das calçadas permeáveis, aqui em Santa Inês, que eu lembro, eu acho que quase não se vê mais, né? Não lembro de uma rua que tem, mas vocês podem estar fazendo uma pesquisa, como disse, façam uma pesquisa sobre o assunto, certo? Então, antigamente, aqui em Santa Inês tinha muitas ruas com esses calçamentos, mas hoje já se foi colocado muito a questão do asfalto, né? E a gente não se vê mais essas ruas com esse tipo de calçamento permeáveis aí, quase não se vê mais. Na verdade, eu nem lembro alguma rua aqui que ainda tem esse tipo de calçamento, certo? Mas acredito que ainda tem. Eu não estou lembrada é o nome da rua, mas tem alguma rua que ainda tem aqui em Santa Inês, certo? Então, vamos lá. Eu tenho agora a nossa agenda, né? Mas antes tem uma perguntinha, deixa eu voltar bem aqui rapidinho. Tem uma perguntinha aqui, ó. Como você acha que os cidadãos podem ajudar a reduzir a impermeabilização do solo? Tem que ter todo um planejamento, né? Como diz o prefeito, ele soube da importância de colocar esses calçamentos nessa cidade. Então, tem que ter todo um planejamento para se colocar. E onde o cidadão entra aí? O cidadão entra na questão de pedir, né? É um direito do cidadão, né? Que hoje a gente vota para exercer o direito de a gente votar, mas a gente tem o direito à infraestrutura da nossa cidade, certo? Então, onde o cidadão entra aí, o cidadão entra na questão de que ele pode estar exigindo, né, que a sua cidade tenha uma estrutura de qualidade, certo? Vamos lá para a nossa agenda. Ciências, vocês vão responder as páginas 225 a 227. Agora é a ciência na prática, que é uma experiência. Vocês vão realizar a atividade prática das páginas 228 e 229. E responder a atividade no caderno após realizar a experiência, certo? Tem uma atividade que após vocês realizarem a experiência que pode responder, né? Claro que tem que ser dessa forma, né? Primeiro realizar a experiência para depois responder a atividade. E tem que ser no caderno porque lá não tem espaço. Agora eu tenho uma observação aqui para fazer para vocês, ó.
Para a atividade prática, você deverá gravar um vídeo mostrando você realizando a atividade passo a passo, porque essa atividade ela tem passo a passo de como você realizar. E depois tirar a foto do resultado final e me enviar no WhatsApp. Mas eu digo para vocês, quem não quiser gravar o vídeo vai tirar a foto passo a passo e me enviar, certo? E depois tirar a foto também do resultado final. Que o resultado final não vai ser de imediato assim que vocês fizerem, não. Vai ter o passo a passo, vocês vão ver qual é o dia de apresentar o resultado final, certo? E me enviar no WhatsApp. Um bom estudo, crianças. Vamos nos dedicar ao nosso estudo, certo? E a minha reflexão de hoje é: quando você traz a responsabilidade para você, você ganha o poder de mudar a sua realidade. Então, vamos ter responsabilidade com o nosso estudo, criança. Nós estamos de forma virtual, mas não é por isso que eu vou deixar de responder minhas atividades, não é por isso que eu vou deixar de acompanhar. Quando a gente voltar de forma presencial, você já vai estar com um andamento bem à frente, né? Então, não vai sofrer tanto atraso, certo? Então, vamos acompanhar as aulas virtuais, crianças. Estamos aqui com mais aulas disponível para vocês, fazendo sempre com maior carinho, com maior dedicação que eu faço as aulas para que vocês possam assistir, tirar as dúvidas. Eu estou sempre disponível, crianças, para tirar as dúvidas de vocês sempre, certo? Então, o que eu digo para vocês, estudem e dedicação. Então, até a próxima aula e foi muito bom estar com vocês, assim, de forma virtual, mas é maravilhoso e um forte abraço.